Nessa videoaula nós vamos estar criando agora um ouvinte que vai sempre ficar escutando qual é o estado atual do nosso usuário que está autenticado. Então eu vou estar criando aqui o código e então vou estar explicando para vocês como ele funciona, tá bom? Então aqui eu vou estar chamando um método chamado ouvinte autenticação. Eu vou colocar esse nosso método, a chamada dele dentro do nosso onCreate. E aqui embaixo mesmo, eu já vou criar esse nosso método, ouvinte autenticação. Agora aqui dentro eu posso fazer de forma direta ou eu posso fazer um passo a passo, criando a variável auth, assim como nós já vimos algumas vezes nas aulas anteriores. Eu já vou fazer aqui de forma direta, tá bom? Então eu vou pegar a nossa variável Firebase, vou colocar um ponto, utilizar aqui o auth, colocar um ponto, e então utilizar aqui o add auth state listener. Vou utilizar ele. Aqui eu vou criar aqui uma variável chamada autenticação. E então vou utilizar aqui o lambda e pronto. Agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if, vou pegar essa minha variável autenticação e utilizar aqui o ponto current user. Essa nossa variável aqui, autenticação, é como se ela fosse a nossa variável auth, tá bom? Eu vou até colocar aqui o auth e colocar aqui atual. Pronto. Assim não vai ficar tão difícil de vocês entenderem. Olha só, então aqui é como se fosse uma variável, é como se fosse a nossa variável auth, tá bom? Aqui eu vou fazer assim agora, vou verificar se ela é diferente de null. E vamos então utilizar a nossa classe útil e o nosso método aqui de toast, de exibir toast. Então, vamos colocar aqui exibir toast, vou utilizar aqui o nosso base context e aqui eu vou colocar usuário logado. Aqui eu só tenho que colocar uma vírgula, né? Pronto. E caso a gente caia no else, eu vou colocar aqui a mensagem usuário deslogado. Então esse vai ser o código que nós vamos estar utilizando e agora eu vou estar explicando como que ele funciona. Bom, a primeira coisa que eu já quero mencionar aqui com vocês é que não somente na linguagem aqui Kotlin, referente ao Firebase ou até em Java, mas em várias outras linguagens você vai ver muito essa descrição aqui, esse texto aqui chamado listener. Isso significa ouvinte. Então aqui no Firebase eu vou falar muito a partir de agora sobre ouvintes, tanto na parte lá do banco de dados, como também em alguns momentos da parte do armazenamento. Então toda vez que eu falar sobre ouvinte, vai simbolizar, vai significar que nós vamos estar ativando um código que ele sempre vai ficar escutando as informações do Firebase. Então veja que aqui, esse nosso código, esse nosso método, ele está sendo chamado uma vez, ele vai ser executado apenas uma única vez, mas ele vai ficar sempre ativo, ele sempre vai ficar escutando as informações do Firebase referente à autenticação, tá bom? Ele é diferente desse nosso outro código que nós temos aqui, ó, na nossa tela de abertura, que vai ser esse nosso código aqui, ó. Veja que quando nós executamos o nosso onCreate, esse código aqui ele vai ser executado apenas uma única vez e não vai ser executado mais. Então não tem como a gente fazer essa comparação aqui de novo, ó, de user diferente de null, porque esse código já foi executado uma única vez. Já que na nossa main activity não, nós executamos esse código do ouvinte autenticação apenas uma única vez, mas ele sempre vai ficar escutando um feedback do Firebase. Então ele foi executado uma vez, depois de 15, 20 minutos, o Firebase lá recebeu uma informação dizendo que o usuário que está utilizando o aplicativo ele foi deslogado. Então esse nosso toast aqui, esse código que está dentro aqui desse nosso código, ele vai ser executado. Então essa é a grande diferença de quando eu for falar aqui no nosso curso sobre ouvinte. O ouvinte vai ser um código que ele vai ser executado apenas uma única vez, mas a partir desse momento que ele foi executado, ele não vai parar mais de ficar escutando as informações do Firebase. Então esse nosso ouvinte aqui é referente ao estado
de autenticação do usuário do nosso aplicativo, tá bom? Para vocês, nesse momento, esse código aqui ele não vai fazer tanto sentido, mas podem acreditar que quando o projeto de vocês ficarem um pouco complexo, vocês vão ter que estar criando esse código aqui para saber se houve alguma alteração no Firebase referente a esse usuário aqui que está logado aqui no nosso aplicativo, tá bom? Vamos aqui dar um simples exemplo para vocês. Vamos supor que o nosso usuário ele autenticou aqui por esse nosso emulador, que está representando aqui um celular, e ele fez o login. A partir do momento que ele fez o login, ele vai estar sendo direcionado para a nossa main activity, que é essa nossa activity aqui. Então esse código aqui ele vai ficar sendo executado sempre. Ele não vai parar mais de ser executado. E vamos supor que o nosso usuário ele se autentique em um outro celular. E nesse outro celular que ele autenticou, ele vai lá e remove a conta dele do Firebase. Então o que vai acontecer? Quando nós entrarmos aqui por esse nosso emulador no nosso aplicativo, nós vamos ser direcionados direto para a nossa main activity. Só que aqui na nossa main activity agora nós temos esse nosso ouvinte aqui, ó, que ele vai ser executado e ele vai ficar escutando lá as respostas do Firebase referente a esse nosso usuário que está autenticado. Então o Firebase vai dizer para ele que esse usuário ele foi deslogado, que ele não está sendo mais utilizado, ele não está sendo mais armazenado lá no Firebase. Então automaticamente vai ser chamado esse código aqui, ó, vai ser executado esse código aqui, tá bom? Então essa é uma parte essencial que vocês devem entender. A partir do momento de agora, quando eu falar de ouvinte, quer dizer que é um código que sempre vai ficar escutando as respostas do Firebase, tá bom? Ele não vai parar mais de escutar, a não ser que a gente digite aqui um código, insira um código aqui para que a gente remova esse ouvinte, tá bom? Então, se você não entendeu, volte novamente esse nosso vídeo, assista umas 2 vezes para você entender esse nosso código aqui, ó, a lógica dele. Eu só vou aqui executar aqui o nosso projeto, só para mostrar para vocês que quando nós entrarmos na nossa main activity, vai ser exibido aqui o usuário logado. Então vamos lá, vou colocar aqui jone@gmail.com e vamos colocar aqui a senha. Vou clicar em OK. Olha só, vai aparecer usuário logado. Então esse nosso código aqui ele já foi executado. Ele vai ser executado novamente aqui, o nosso método ouvinte autenticação? Não, não vai ser executado novamente. Mas como isso daqui se trata de um ouvinte, ele foi ativado e não vai desativar mais. Ele sempre vai ficar escutando as informações referente a esse usuário lá no Firebase. Ele sempre vai ficar escutando agora as respostas do Firebase referente a esse nosso usuário que está logado no momento, tá bom? Então para isso que serve esse código aqui, ó. Então agora que nós já temos esse ouvinte aqui habilitado, eu vou até colocar aqui um comentário também. E aqui eu vou colocar ouvinte autenticação. Pronto. Vou colocar aqui esse comentário. Eu gosto de dar bastante espaço aqui para ficar separado o código, para que vocês entendam, tá? Quando vocês forem baixar o código-fonte. Então pronto, dessa forma aqui nós já temos o nosso ouvinte de autenticação. Agora sim nós podemos prosseguir e ir para a nossa próxima videoaula.